A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuí, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Você que está chegando agora neste canal, meu amigo e minha irmã, um forte abraço, um muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu agradeço você, querido e amado irmão, que tem feito parte da leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 2 Samuel, e hoje nós vamos ler o capítulo 21, onde vai haver fome em Israel e a sua causa. Por que Israel passou fome? Capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: fora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por causa nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disse ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum em Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei aos: então eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera em Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha sido de Saul, a saber, a Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Irma e Mical, filha de Saul, que tivera em Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias de cega, nos dias primeiros do princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e o estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul.
Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gibeá. E fez subir ali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai, Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cujas lanças tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filhos teus em Gobe, e Elhamã, Hanã, filho de Jaare, Origim e Belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera do gigante. E injuriava a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei e irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Amém, meus queridos e amados irmãos, louvado é o nome do Senhor. Guerras e mais guerras. Assim era a vida do servo de Deus. Desde que foi escolhido por Deus até a sua morte, houve pelejas, houve lutas, houve guerras. E este foi considerado um homem segundo o coração de Deus e foi usado por Deus. Foi usado por Deus para profetizar a vinda do Messias, foi usado por Deus para abençoar a nação de Israel, foi usado por Deus de várias formas, mas a sua vida foi uma vida de guerra após guerra. Digo você, meu amado irmão, que hoje enfrenta batalhas em sua vida, não é porque servimos ao Senhor que a nossa vida vai ser um mar de rosas, não é porque servimos ao Senhor que todos os dias serão dias de glórias, haverão dias de batalhas e dias de glórias. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pois Deus nos chamou, Deus nos escolheu. E a batalha ela só existe por causa do mal, meu amado e querido irmão, por causa do pecado,
pois sem o pecado não haveria enfermidades, não haveria cansaço físico, não haveria envelhecimento, não haveriam dores. Por causa do pecado, todo o mal caiu sobre a terra. E até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte, sempre haverá batalhas. E o que devemos fazer? Permanecer na presença de Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Fica firme aí, meu amado irmão, que a glória do Senhor cairá sobre cada um no dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Queridos, louvado é o nome do Senhor. Amanhã nós vamos ler o capítulo 22, onde Davi, ele entoa um cântico ao Senhor. Davi fazia muito isso, querido. Davi, cada vitória que acontecia, Davi, ele glorificava ao Senhor, exaltava ao Senhor. E nos momentos difíceis, clamava a Deus por sua ajuda. Queridos, agora nós vamos fazer a oração da fé.